Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 16 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo do vídeo tem um botão inscreva-se, é só você clicar nele e deixando ali o sino das notificações devidamente ativado para você aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado e todas as notificações que você vai receber toda vez que tiver um conteúdo novo aqui, principalmente nessa parte de análise, radar do mercado, análise de fechamento, análise especial, radar da semana, é muito conteúdo em termos de análise e também conteúdo aí existente na parte de aprendizado. Você pode também se inscrever facilmente na parte inferior aqui do vídeo. Em cima da imagem inscreva-se, você passando o cursor do seu mouse em cima dela, vai aparecer a opção para você clicar em se inscrever aqui no canal. E no dia de hoje, dia de forte alta de 1,7%, Ibovespa segue forte, gerando pivô de alta no gráfico diário, estabelecendo ainda mais sua tendência de alta de curto prazo, caminhando aí, olhando aqui mais aqui para cima em termos de zona de resistência, vamos olhar mais para o semanal, que é olhar aqui, pegar o gráfico semanal, dar aqui um zoom menos, não tem nada muito relevante aqui para cima. A gente vai falar aqui num patamar que pode ser respeitado no decorrer dessa semana, que seria na faixa dos 106.500 pontos. Essa região aqui, ó, por volta dessa região, que era um topo anterior, que virou aqui uma região de fundo, e é uma região que pode dar uma freada nesse movimento de subida. O fato é, a correção, esses três candles em relação a todo esse movimento de subida, foi uma correção menor no tempo e no preço. Não chegou nem a testar a média, mas testou uma região importante de suporte, o que traz o impulsionamento de poder ter algo mais para cima. Eu só não esperaria tanto para cima. Isso eu, estou falando por mim, uma expectativa de se ter, por exemplo, algo semelhante que aconteceu aqui para cima. Para mim seria o menos provável, mas não necessariamente que não vá ter algo mais ainda para cima. Só não, o que eu iria para a questão, porque a gente não sabe ter a certeza, a gente não tem a certeza se realmente vai parar nos 106.500, se vai até os 107, 108, onde é que vai parar o movimento? Não dá para saber. O que dá para saber assim, ó, seria menos provável ter algo porrada para cima, uma pancada para cima. Então, a partir daí que eu tomo as decisões em termos mais objetivos, que é, se eu estou comprado, eu vou conduzir aqui mais perto a questão do stop de curto prazo, ou seja, após pelo menos mais 1 a 2 pregões, elevar o stop para baixo das mínimas ascendentes. Gerou pivô de alta, não seria mais interessante retornar para baixo da mínima desse pregão, do Ibovespa, ou seja, a mínima de hoje, 93, mínima de hoje aqui na faixa 93 não, né? 104.728. Então a mínima de hoje não seria interessante em termos de expectativa para cima, mas se voltar seria algo horrível? Não, seria algo até interessante também no sentido de faz uma correção em um tempo um pouco maior, em 2 etapas para se ter algo mais para cima. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço demais, seja até em termos de aprendizado ou em termos mesmo de leitura de mercado. No mini índice, o dia de hoje é um dia bem positivo, logicamente, pivô de alta, gráfico de 60 minutos abriu lá em cima, que ficou esticado, que foi falado lá no giro dos futuros, que é isso aqui que eu comento aqui no aplicativo DV Invest, tem ali tanto para iOS para Android, o link aqui fica aqui na parte de baixo, na descrição, basta você clicar nessa descrição ali, na descrição tem um link do aplicativo, você vai lá, baixa o aplicativo aí no seu celular, para poder testar todo o conteúdo que tem dentro do canal. Do aplicativo. Veio aqui para baixo, bateu nesse patamar, volta a brigar para ver se vai ficar acima ou abaixo dessa região de topo. Na hora que decide ficar acima, segue dentro do seu movimento de alta. Já olhando para o próximo pregão, mantendo-se aqui dentro desse movimento de subida, fica mais para se planejar a operação de compra. Ou seja, por exemplo, gráfico de 10 minutos. Abriu aqui caindo, gerou pivô de alta ou fundo ascendente, foco em compra de day trade. Só olharia para a venda de day trade se vier um movimento realmente mais forte para baixo aqui dessa região, média móvel virar aqui e buscar a operação de venda de topo descendente, e melhor ainda que já fosse para baixo do patamar de 106, 175. Ou abre muito esticado para cima para avaliar a possibilidade de venda, assim como aconteceu aqui esse movimento forte para baixo, é outra alternativa, mas por enquanto o mercado vai terminando mais alinhado para cima, para planejar a operação de compra enquanto não gerar um sinal aqui, por exemplo, de topo descendente no G60 ou um topo no G30 para se buscar alguma operação de venda pelo gráfico de 5 minutos através de 5 ou 10 minutos através de um topo descendente.
No dólar, nós temos um dia de queda de 0,63%, perdeu a mínima do candle anterior, que era um candle de reversão, chamado de estrela cadente, confirma esse candle de reversão e cria-se uma expectativa, um sinal de ter um movimento, ou seja, reverter um movimento de subida para se ter um movimento para baixo. Para anular essa expectativa, o dólar teria que voltar para cima da máxima da semana passada, que é a máxima desse topo aqui. Teria que voltar para cima de quê? Dos 5.529,5, que é voltar para cima dessa região de fundos anteriores. Ó. Em média. Enquanto isso não acontecer, o dólar fica mais com viés de baixa nesse momento. E aí, olhando para o gráfico de 60 minutos, está terminando o pregão, também gerando um topo no mesmo nível do topo ali anterior. Desta forma, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais para venda no dólar. Se o dólar virar para cima, ou seja, abrir o próximo pregão para cima, e passar a proporcionar pelo menos no gráfico de 10 ou de 5 minutos fundo ascendente acima dos 442, 5.442, aí sim abriria a possibilidade de compra de fundo ascendente acima desse patamar, no gráfico de 5 ou de 10 minutos. Enquanto isso não acontecer, olharia mais para venda. Na sequência, vamos falar aqui agora das ações. PTR4 no dia de hoje, boa alta de 2,92%. Leilão está no 0 a 0 aqui no leilão, ou seja, está para sair no mesmo ponto que está esse candle aqui, um pouco mais de reversão, chamado de estrela cadente. Perda da mínima desse candle reforça a chance de poder ter uma correção em 2 etapas desse movimento de subida. Que é aquela região mais pesada de resistência que essa ação tem, né? Na faixa dos 23, 23,50, zona de resistência. Quem abriu compra aqui, a alternativa seria ou bota o stop aqui ou abaixo do gap, que seria abaixo ali do patamar de 22,80 ou 22,63, abaixo de um desses dois níveis que funcionam como um patamar de suporte. E o primeiro ponto, abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 23,12. Abre compra para mim? Não, não abre compra para mim. É o que eu comentei até no Ibovespa. Sim, beleza, eu posso até abrir compra de rompimento, mas desde que eu tenha algum stop mais bem posicionado em termos de suporte. Pode continuar subindo sim a Petro. A tendência de alta de curto prazo, o movimento é de subida, só que o ponto de stop para mim é um stop longo, a região que se encontra é a região de resistência um pouco mais relevante e às vezes eu não vou conseguir pegar o movimento de subida do papel. Gráfico de 60 minutos, qual seria a alternativa? Abriu caindo, gerou fundo aqui, no meio dessa região e inclusive em cima da média, possibilidade de abrir a operação na ponta compradora. Deixa eu até colocar aqui, teve um pedido que era para colocar a marca d'água aqui para dar esse gráfico de 60 minutos, gráfico diário, que me atrapalha um pouco essa marca d'água do Profit, é um pouco mais forte, que eu deixava só no tempo gráfico, mas eu vou começar a colocar aqui para ver se eu me acostumo com isso aqui, para pelo menos que vocês saibam o tempo gráfico que eu tô, porque às vezes eu posso esquecer de falar qual o tempo gráfico que eu mudei, e aí vocês pelo menos deixem aí no comentário se dá para colocar assim, atrapalha, não atrapalha, coloca aí no comentário da análise, que de repente eu mantenho isso aqui e tento me acostumar, né, com essa marca d'água aqui nessa janela maior que é aqui da minha tela. Seguindo para Vale 3, dia de hoje, pancadaça para cima, alta forte de 3%, pivô de alta, pivôzão de alta na Vale 3. Para quem está comprado, segue comprado com stop que pode já subir para cá, nessa ação, vir aqui para baixo dessa mínima, tentando seguir aí no seu movimento de subida. É um ativo que eu tenho nas duas carteiras, né? Na carteira Perspectiva, que o papel já tem um tempinho já, e também na carteira exponencial. São os papéis que eu tenho nessas duas carteiras de ações. Forte alta, então expectativa de subida. Se eu pego aqui, ó, perdeu um pouco de força no leilão, 2,64% subida do papel no pregão de hoje. Eu pegando Dalton, onde pode parar essa subida dessa ação? Eu posso pegar aqui esse movimento inteiro de subida, fazer uma projeção alternada. E um primeiro ponto de objetivo, 61,8% desse movimento de subida sendo projetado a partir dos 62,46, 65,31. Fazendo a segunda projeção de 100%, 67,14 seria o próximo objetivo de uma projeção alternada. De uma projeção clássica, a gente pode falar numa projeção lá no 67,20, que é próximo do patamar da segunda projeção de 100% a partir desse patamar. Então podemos falar lá em 67,14, 67,20 seria um ponto de projeção mais relevante para esse ativo após esse bom pivô de alta. Caso aconteça no próximo pregão de ter um movimento contrário no gráfico de 60 minutos, acontecer aqui com o retorno do preço voltando para essa região que rompeu e proporcionando fundo ascendente, oportunidade de compra com stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos.
Na sequência, vamos falar aqui que eu nem cheguei a mencionar, né, quais ativos que abordaram aqui no dia de hoje. Eu vou falar aqui depois da Vale 3 de Rapt 4, de JHSF3, KLBN11, HPV3. Depois de Rapt 4, JHSF3, KLBN11, HPV3, LCAN3, CPF3, BBDC4, VVR3 e Azul 4. Então, indo agora para a Rapt 4, que acionou nossa saída hoje. Perdeu a mínima do candle anterior, a compra aqui de um fundo ascendente, reverteu, anulou aqui a sinalização de fundo ascendente, saída da nossa posição comprada. Passando os dados também, então, desse encerramento dessa posição, deixa eu colocar aqui na tela que eu esqueci de deixar já pronto aqui para colocar na tela. Só ajustar aqui minha tela para colocar aqui a saída dessa posição. Deixa eu ver se está correto aqui para aparecer na tela para vocês. Isso. Saída com perda de 4,34%, e isso representou uma redução de 0,43% do capital total. Essa operação da Randon. Então, encerrada a posição da Rapt 4 no pregão de hoje. Próxima ação para ser comentada, a JHSF3, recomendação de compra no pregão de hoje. Qual o motivo da compra? Nossa, eu ainda tenho que acostumar realmente com isso aqui dá uma atrapalhada na minha vista. Eu gosto de gráfico limpo, né? Tanto que vocês podem observar que a média móvel minha é bem com a cor bem leve mesmo, para não roubar minha atenção, para eu olhar os movimentos bem do preço. É uma questão de costume, logicamente, mas vamos ver. Eu vou avaliar os comentários e a gente toma uma decisão final. O que eu estou tentando buscar nesse papel? A tendência está indefinida. Mas se você observar aqui, não estou comprando por conta de um possível padrão gráfico aqui de ombro, cabeça, ombro. Não é essa a ideia. Tá? Não é essa a principal ideia. Não é esse o principal motivo que me leva a comprar. O que me leva a comprar é a questão de um movimento muito forte para cima, bate ali numa zona de resistência, retorna mais fraco aqui para cima da região de média, que é um patamar de suporte. Pode até jogar aqui também um Fibonacci aqui nesse movimento de subida, ou seja, verificar que ele se aproximou dos 38,2%, não chegou a bater, gerou um sinal aqui de possível fundo e podendo gerar um movimento de alta. E aí eu olho para o gráfico lá semanal, aqui do lado, gráfico semanal, um movimento forte para cima, candle de lado ali na semana passada, permanecendo acima da média e trazendo expectativa de alta. Então, baseado nessa leitura ali do próprio gráfico semanal que que está ainda dentro da tendência de baixa, mas com esse sinal gera um sinal mais de indefinição da tendência, com a possibilidade de anular a tendência de baixa, romper esse topo. Baseado nisso, eu arrisquei a entrada nesse pregão de hoje, nesse papel, tentando pegar um movimento de subida. Passando os dados, então, desta compra na JHSF3, entrada aqui por volta dos R$ 7,61, que ela fechou em 7,52, então está abaixo do nosso preço de entrada. 7,25 o ponto de stop dessa operação, que é basicamente abaixo da mínima do fundo, que gerou aqui. Se ela vier igual ao Rapt 4, vier aqui para baixo, ela anula o sinal de fundo ascendente e encerra a posição dela. Stop de 4,73%, se acionar o stop. 8,33 ponto de objetivo, alocando 9% do capital total. Por quê? Porque é um ativo de volatilidade maior, 9% do capital total em cima desse papel. Falando agora de Klabin, que também recomendei compra no fechamento desse pregão. Pode perguntar assim, poxa, mas você recomendou compra num papel que vinha numa tendência de baixa, que aqui anulou a tendência de baixa e gerou um candle de baixa, chamado de nuvem negra. Qual o motivo dessa compra? Para mim, o motivo é o seguinte, lá no gráfico semanal, apesar de ter feito uma tendência de baixa, ela gerou um sinal de recuperação, um sinal de fundo lá no gráfico semanal, até para quem gosta muito dos padrões de reversão dos candles, um martelo, superou já a máxima desse martelo, então ele já traz uma expectativa de se poder ter, não que vai ter, um movimento de subida no gráfico semanal, e no gráfico diário está dentro do movimento de alta. Como ela recuou, ela trouxe a oportunidade de fazer uma compra justamente nessa faixa que está aqui agora, 24,12, e trabalhar com stop abaixo da mínima de ontem. Que se voltar aqui para baixo, beleza, aciona o stop dessa operação. Mas se ela resolver realmente andar, estabelecer um movimento de alta aqui para romper tudo para cima, ela tende a gerar uma belíssima relação risco-retorno, que pode acontecer. Não que vai necessariamente acontecer, mas o mercado de renda variável é basicamente assim, você toma um risco de que se der certo, você ganha mais.
Você tende a ganhar mais. Se der errado, se eu tiver errado na minha leitura, eu perco menos do que seria dar certo. Então essa é a principal ideia, pelo menos que eu trabalho, que funciona para dentro do meu perfil, e logicamente olhando o histórico de todas as operações já realizadas, tende a gerar uma boa rentabilidade trabalhando nessa gestão de risco. Então nesse caso aqui, passando os dados da compra da KLBN11, entrada por volta dos 24,11, ela fechou em 24,12, basicamente no valor. 23,39 seria um ponto de stop, que é basicamente aqui abaixo da mínima do que no anterior. E isso dá um stop de basicamente 3%, alocando 14% do capital total e tentando pegar um objetivo inicial em 25,55. Inicial. Se resolver ganhar força para cima nos próximos pregões, logicamente a tendência é colocar no objetivo mais, tentando um objetivo mais acima na operação. Falando agora de HPV3, Hepvida, igual a Hepvida, chegou a bater no primeiro objetivo, já bateu, que foi aquele objetivo que já bateu na sexta-feira. Chegou a bater no segundo objetivo 74,22? Não. Eu já cheguei a colocar o objetivo mais acima ainda, porque assim, ela estava abrindo em alta e ela poderia já bater no objetivo logo no início do pregão, não queria que isso acontecesse. Então eu coloquei o objetivo dela, reposicionei o objetivo para R$ 75,23. E agora eu trago a opção de trabalhar com stop de proteção aqui abaixo da mínima do pregão de hoje. Seriam alternativas. Dá uma olhada até no gráfico de 60 minutos, que ela gerou aqui um fundo ascendente. É uma das alternativas trabalhar com stop de proteção. Ou seja, se voltar aqui, ganho essa distância aqui. Estou tentando ganhar essa distância aqui, assim, ó. Não sei se vai dar certo, mas é a tentativa. Tentar pegar uma melhor relação risco-retorno. Ou seja, arriscar isso, é aquilo que eu falei agora há pouco na Klabin. Arriscar isso aqui para tentar ganhar isso. O mercado às vezes vai dar só basicamente uma relação risco-retorno de 1 para 1. Enfim, essa é a ideia em cima de HPV3. Vamos ver como é que ela faz aí no próximo pregão. Tirar isso aqui da tela, que pelo menos aqui não chegou a atrapalhar. Agora vamos falar aqui de RADL3. Opa, vou botar o ajuste de volta. Raia Drogasil, seguimos na ponta compradora, fechou estável, 0 a 0 mesmo. Deu oportunidade para entrar para quem estava de fora, né? Gerou aqui um recuo, seguimos comprado no papel, dentro de um pivô de alta. E a expectativa é que esse dia tenha sido um dia de correção, aumentando a probabilidade do próximo dia ser um dia positivo. Vamos ver se ela consegue dar sequência ao seu movimento de subida, nenhuma alteração em relação à nossa posição comprada em Raia Drogasil. Elican 3, também seguimos comprado, foi lá embaixo, estava mal, mas conseguiu fechar ali razoavelmente bem, com queda só de 0,29 comparado ao que foi, né? Chegou a estar com queda de 3,1%, aí conseguiu fechar aqui, ali ainda assim acima basicamente no nosso preço de entrada, né? Nossa entrada por volta dos 27,86, 27,85 ela fechou. Segue válida da alta entrada? Segue válida. Tem alguma alteração do stop dessa operação? Não, só depois do próximo pregão. Terça ou no máximo quarta-feira para fazer alguma alteração de stop dessa ação. Ou seja, ou eu altero na quarta, no início da quarta ou no final da terça, ou altero no final da quarta ou no início da quinta. Ou seja, aguardar o fechamento do pregão da terça-feira para fazer alguma mudança ou até mesmo de quarta-feira para fazer alguma mudança nessa operação de termos de stop. Seguimos comprados. CPFE3 foi que fechou pior aqui, com queda de 1,11%. Nossa entrada através de um fundo ascendente, em cima de um topo aqui. Ela fechou mal o pregão de hoje, mas tem alguma alteração da alta? Coloco o stop aqui, eu não coloco. Stop continua no mesmo lugar, aqui embaixo. Aguardo o pregão de terça-feira, aí sim, depois de terça-feira, na quarta-feira eu faço algum reposicionamento de stop dessa operação. Podendo até aguardar, como eu já disse, na própria Elican 3, de aguardar pelo menos mais um pregão nesse ativo. Então nenhuma mudança, apesar da queda de 1,11%, nenhuma mudança. A gente está comprado nesse papel por volta dos 30,45, fechou em 30,26. Próxima ação, BBDC4. Bela alta de 4,38%, gap de alta pulando ali o topo, gerando pivô de alta. Então temos gap aqui, temos outro gap aqui forte na ação. Segue ali agora com essa retomada basicamente da tendência de alta de médio prazo. Se a gente olhar para o gráfico mensal também, retomando a tendência de alta de prazo maior com esse rompimento dessa máxima aqui. Basicamente o ativo vai apontando para testar, para brigar aí o fechamento desse mês acima dessa região, primeiramente em torno de 25,60, 25,65.
Aí o próximo desafio em termos de resistência, quais são os 3 níveis de resistência que eu olho aqui para um mensal e visualizo nesse ativo? R$ 25,65, R$ 27,00 e R$ 28,35. São os níveis importantes do gráfico mensal. Para quem está comprado um gráfico diário, traz a possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima desse pregão e assim sucessivamente, né? Se quiser trabalhar com stop um pouco mais bem protegido, que seria usar essa região como suporte, jogaria abaixo do gap de hoje, ficaria o stop em R$ 24,18. Abriria compra aqui? Não, porque o stop fica muito longo para mim. E é na questão de tamanho do stop que eu tenho que colocar. Aqui, por exemplo, o tamanho do stop que eu tenho que colocar para buscar uma boa relação risco-retorno nesta operação. Depois de Bradesco, vamos falar agora de VVAR3, Via Varejo, que assim como MGLU3 está travado, não está andando, está na verdade andando para baixo. Aqui caiu 0,17%, estável, mas segue dentro de um contexto de indefinição, de tendência indefinida. Precisa gerar algo mais relevante para cima. Semanal aqui de lado, para gerar alguma compra nesse papel pelo gráfico semanal, aguardaria algum rompimento da máxima da semana passada, que seria R$19,90. E no gráfico diário, em termos de operação até mais interessante, de relação risco-retorno, de gerar algo mais forte para cima, aumentar a probabilidade de subir com mais força, seria sinalização de alta para cima dos R$20. De R$20 a R$20,30. Fundo ascendente no gráfico diário. Então, por enquanto, é um ativo que não está encaixando bem compra para mim, nem mesmo uma possibilidade de trabalhar na venda neste momento. Só observando aí VVR3 e, logicamente, sempre falando dela e de MGLU3 em termos de operação de day trade nesse ativo. Seguindo agora para Azul 4. Na Azul 4, candle forte de alta, pivô de alta. Para quem já entrou comprando esse pivô de alta, trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Jogaria o stop ali na faixa dos R$ 29,79. Para quem já estava posicionado, também traz essa opção de trabalhar com stop aqui. Para quem entrou comprando aqui ou para quem já estava comprado de alguma forma aqui nesse candle, enfim, nesses processos de subida. Ativo está em tendência de alta de curto prazo. Também, assim como o BBDC4 tem esse gap aqui. Vai aí retomando também sua tendência de alta de médio prazo. Mas para entrar comprando esse ativo aqui com stop aqui, não se adequa muito para mim essa entrada. É um pivô de alta, traz possibilidade de entrada com a estratégia de rompimento, é só na questão de perfil mesmo, de um stop ficar um pouco mais longo e a relação risco-retorno desfavorável. Quais são os pontos? O ponto importante para quem está comprado. Quais são os pontos de resistência que eu vejo com maior relevância nesse ativo, jogando aqui por um gráfico mensal? É essa região aqui de fundo anterior, ali por volta dos R$ 34,00, seria o próximo nível mais relevante de antigo suporte, podendo funcionar como resistência. Se eu der um zoom menos pelo gráfico semanal, dá para visualizar bem que tem dois fundos aqui, ó, essa região que já está passando, e o outro patamar seria mais para cima. Tem um patamar aqui na casa dos 32,66 e outro patamar um pouco mais acima de 33,63. Então tem essa região aqui antes daquele R$ 34,00 que eu coloquei no gráfico mensal. Então, qual é a faixa mais próxima de resistência? Essa aqui. Depois a região dos R$ 34,00. Acima disso, qual outro nível? Aí já seria, olharia um pouco mais para esse topo, que tem aqui um gap de corpo, que tem aqui topos para trás. Ou seja, uma região em termos de por volta de R$ 38,00 e mais acima R$ 38,70. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.